Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, fim de um mês extremamente doloroso para o país, né? Fim do mês em que o Brasil assistiu à escalada da mortandade pelo coronavírus. Nós ontem ultrapassamos a barreira dos 400 mil mortos, o que transforma o Brasil, que sedimenta o Brasil no posto de segundo país onde mais se morre em todo o mundo. Daqui a pouco vou mostrar dados para vocês. Também o fim de uma semana em que o Congresso Nacional, o Senado Federal, instalou a CPI do genocídio, a CPI destinada a apurar as responsabilidades do governo federal em relação a atos e omissões que nos colocaram nessa posição mais do que constrangedora, nessa posição trágica em relação à disseminação, à não contenção da Covid-19 e, mais que isso, da percepção que é real de ausência de Estado, de ausência de governo, né, na condução da reação brasileira à pandemia. Além disso, nós vamos comentar aqui hoje a manifestação patética do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando disse que o país não poderia seguir financiando, quer dizer, mais uma manifestação patética do ministro Paulo Guedes, que o Brasil não poderia seguir financiando o FIES, o Fundo de Investimento para o Ensino Superior, porque, imagina, na cabeça dele, né, até o filho do porteiro dele recorreu ao FIES e aí ele contou uma mentira, tendo nota 0 na prova. É mentira do Paulo Guedes, porque o FIES exige nota, exige desempenho para adesão ao programa. Então, mais uma vez, a gente pode dizer, o ministro da Economia é um mentiroso. Assim como a gente pode dizer, reiteradamente, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é mentiroso. Ontem, mais uma vez, naquele programa bizarro, grotesco, aquele programa pedestre que ele tem às quintas-feiras, a partir das 6h30, né, na sua live, que alguns chamam de A Morta, né, do Bolsonaro, ele mentiu em relação a programas sociais e ao lockdown em Araraquara, cidade do interior de São Paulo, que assistiu a um colapso do sistema de saúde, que teve uma capacidade de reação imediata a esse colapso, que fez um lockdown profundo e sério e que começou a colher rapidamente resultados alvissareiros em relação a esse lockdown. E ele ontem, no seu programa, contou mentiras em relação a isso. Jair Bolsonaro, que está nas cordas, como a gente sabe, em razão da escalada das apurações da CPI, dos requerimentos que já foram aprovados, a comissão que começa a tomar os depoimentos na semana que vem e começa com os seus ex-ministros da Saúde, sobretudo o Pazuello, e deverá aprovar na terça-feira o requerimento de convocação do seu ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que era um lobista de laboratórios e que tentava fazer negócios negócios na saúde em paralelo aos negócios na comunicação oficial que ele já fazia. E em meio a isso tudo, nós temos um país que está esfacelado do ponto de vista sanitário e humanitário, com a sua rede de proteção social destruída, devastada, a escalada do desemprego, do subemprego, a ausência de recursos públicos para tentar combater esse avanço da miséria, né? E, em paralelo, o mundo assiste, em alguns casos, surpreso, em outros, perplexos, né?
o novo programa de reconstrução que vem sendo empreendido pelo presidente americano Joe Biden. E também o Biden, em 100 dias de governo, anteontem ele fez o seu discurso, né, do Estado da União, pela primeira vez, de forma virtual. Um presidente americano não foi ao Congresso para fazê-lo, e apresentou uma proposta de ação que, pela primeira vez, pode-se dizer que um presidente americano caminha para tentar liderar um Estado de bem-estar social, um Estado mais social-democrata do que um Estado neoliberal, né? E alguns cronistas econômicos, alguns analistas econômicos já começam a dizer que o Biden está criando a sua doutrina, Bidenomics, né? Como um paralelo com o Reaganomics, que foi, junto com o thatcherismo, né, o início do neoliberalismo no mundo e desse capitalismo antissocial, né, e que nós estamos vendo a alvorada de um sistema econômico novo nos Estados Unidos e com um olhar social mais profundo. Eumano Silva, bom dia, dei aqui o cardápio de temas que a gente vai analisar, né? E hoje é um programa aqui entre nós, temos a nossa audiência, o nosso público, que depois nos assiste nos finais de semana na TV 247. Quem não é inscrito e está aqui conosco, por favor, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se depois na TV 247, né, que nos retransmitirá, né, online a partir da próxima semana, né, mas que nos retransmite aos finais de semana também. Eumano, bom dia. Vamos às análises. Bom dia, Lula. Olha, estamos terminando aí o que, sob muitos aspectos, é o pior mês das nossas vidas, né? Esse abril, com 400 mil mortos, nós não temos precedentes de uma tragédia dessa dimensão. E uma tragédia que é provocada, em grande parte, pela inação ou pela ação errada do governo federal, principalmente, mas que é replicada também em muitos governos estaduais, por muitos governos estaduais e também por municípios, que eu sei de muito município por aí, que distribuiu cloroquina como se vendendo panaceias aí para a população, né, Lula? Então, acho que primeira coisa... Eu vou retransmitir aqui eu vou projetar aqui uns quadros, Eumano, para dar uma ideia aos nossos telespectadores dessa devastação. O Brasil tem 12,6% do total de mortes, do percentual de mortes por Covid, levando em conta um número que já está ultrapassado, tá? De 400 mil mortes. Agora de manhã a gente ultrapassou as 402 mil mortes, né? No mundo morreram 3,1 milhões de pessoas, no Brasil 400 mil, o que nós temos 12,6%. O mundo tem 149 milhões de casos confirmados, nós temos 14,5% até ontem, ou quase 10%, 9,7%. O mundo aplicou 1,06 bilhão de vacinas, nós apenas 40,2 milhões, apenas 3,8% das vacinas aplicadas no mundo foram aplicadas no Brasil, né? E o Brasil tem 2,7% da população mundial e tem 12,6% do número de mortes. O Brasil tem 2,7% da população mundial e tem 12,6% do número de mortes. Os 10 países com mais mortes por Covid. Aqui vale ressaltar, a Índia está evidentemente subnotificada. Não é possível que esse número de mortes na Índia, né, com a tragédia que acontece lá, seja verdadeiro. Então, levando em conta que há uma subnotificação na Índia, o Brasil, né, é o segundo, mas certamente é o terceiro, né, em número de mortes, levando em conta a subnotificação que acontece na Índia. Agora, esse dado, a média diária de mortes por Covid, é inacreditável o avanço dessas linhas. A linha cinza representa Estados Unidos. Aqui, esse pico de mortes, aqui se verifica aqui onde está a seta,
aconteceu no final, né, do ano passado, ainda sob o Trump. E aí vem os primeiros meses desse ano que mostram essa queda vertiginosa. E a linha azul representa a Índia. E vejam quando a Índia toca e já passa o Brasil em número de mortes, né? Então, essa ascensão da média diária de mortes, mas o Brasil e Índia disputando o cetro mundial em relação a isso. Eumano. E são dois países, a Índia de uma população muito maior, mas são países de dimensão continental quase, né? Então isso mostra também, ajuda a dimensionar o tamanho aí do estrago da pandemia no mundo todo. E aí, Lula, acho que, assim, vou entrar logo no assunto CPI, acho que o Brasil, que tem de novidade em relação a esse fato, em relação à pandemia, é a CPI, né? Que foi instalada essa semana, na semana que vem ela começa já na terça-feira, com os depoimentos do Mandetta e do Nelson Teich, na quarta, com o depoimento do Queiroga, acho que é isso, e na quinta, os depoimentos... tem um depoimento na quarta... Na quarta Na quarta é o Pazuello. Na quarta é o Pazuello. Na quarta é o dia todo o Pazuello, e na quinta-feira, o Queiroga e o presidente da Anvisa. Então, é uma semana que vai ser, assim, a CPI vai produzir muita informação, muita notícia, esses depoimentos. Imagino que o Mandetta vai ser muito pressionado pela bancada governista. Os governistas têm um especial assim, eles ficaram... Criou-se ali uma animosidade muito grande com a saída do Mandetta. O Mandetta expôs bastante a situação do governo. O Mandetta, no início, o fato do Mandetta não ter comprado esse discurso negacionista foi um fator de desgaste, foi importante, mas ele vai apanhar muito, e ele vai ter que explicar também todos os negócios que foram feitos lá no Ministério. Eu não tenho noção se tem irregularidade ou não, mas a CPI com certeza vai fazer isso. E o Nelson Teich foi muito rápida a passagem dele pelo Ministério, né? Mas o Pazuello, sem dúvida, que é na quarta-feira, que eu acho que devemos ter expectativa para, talvez, o mais importante dos depoimentos, pelo menos nessa primeira fase. Então, deixa eu fazer só um porém aí. Sem dúvida, mas eu acho que os depoimentos do Mandetta e do Nelson Teich serão relevantes, porque eles serão perguntados por que saíram, em que momento decidiram sair. O Mandetta já escreveu um livro em relação a isso, e também um ex-assessor dele, Hugo Braga, nosso amigo, né, meu amigo particular. O Hugo trabalhou muito próximo e fez um outro livro, paralelo ao livro do Mandetta, onde narra, né, a escalada da insanidade. Ali é o começo da tentativa do Bolsonaro de criar uma agenda da morte, né, porque quando ele começa a fazer as prescrições de cloroquina, né, então, esse historiar e dizer exatamente em que momento o governo brasileiro passou a achar que era dispendioso demais apostar na vacina, que era dispendioso e antieconômico apostar no lockdown e no distanciamento social, que o governo brasileiro evitou a criação das barreiras sanitárias nos portos e aeroportos e também nas fronteiras terrestres. O Mandetta vai falar sobre isso. E vai falar sobre as discussões internas em relação a tratamentos precoces, que não existem, como a gente sabe, mas que eram impostos pelo governo e que essa insistência levou à saída dele. Ele foi substituído pelo Nelson Teich, que ficou 26 dias no Ministério. Chegou como um cientista renomado, desconhecido, né? Desconhecido no país mesmo, porque tem o nome dele na academia, na área médica, mas desconhecido do trade político. E que, como cientista, não colocou o nome dele na reta e evitou as mirabolâncias da cloroquina. Então, esses dois depoimentos serão relevantes. Estou lembrando aqui a cena daquela reunião lá no Palácio do Planalto, aquela reunião que foi tornada pública, ele perdidinho ali entre Bolsonaro, os ministros militares, a cara dele meio perdido, na cara de que eu estou fazendo aqui?
que foi muito engraçada. Né? Aquele olhar, como dizem os nossos filhos, né, meio brisado. Né? Meio brisado, alguma coisa assim. Exatamente. Era o vapor de cloroquina. Mas na quarta-feira, então na terça-feira, certamente o requerimento de convocação do Weingarten será aprovado. Agora, na quarta-feira, o depoimento do Pazuello, que é o ponto alto desse início de CPI, até porque ele tem umas preliminares. Né? O Pazuello vai pedir um habeas corpus preventivo. O governador do Pará, Helder Barbalho, já pediu, né, e já obteve um habeas corpus preventivo na Justiça Comum. Né, já obteve. O Pazuello vai pedir habeas corpus preventivo. O Pazuello, que é general da Ativa, vai contestar ser convocado. Nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu a convocação de um general da Ativa para sentar no banco dos réus de uma CPI. Será a primeira vez. Ele vai recorrer à Justiça Civil ou ele vai recorrer à Justiça Militar? Ou ele não vai recorrer à justiça alguma? E lembremos que nós temos na memória aquela cena de final de abril de 1999, quando o Chico Lopes, honrado acadêmico, professor de economia, né, da PUC do Rio de Janeiro, era presidente do Banco Central, sentou no banco dos réus da CPI do Senado no início do segundo governo Fernando Henrique. Se recusou a assinar o termo de compromisso com a verdade. Não assinou. E ali ele recebeu voz de prisão, né, da CPI, diante do personagem Antônio Carlos Magalhães, que estava na plateia, que era o presidente do Senado na época, aliado do governo Fernando Henrique. Aliás, o líder do Fernando Henrique naquele momento, e que estava na sala da CPI quando o Chico Lopes saiu de lá preso, era o José Roberto Arruda, marido da Flávia Arruda, que hoje é a secretária-geral do governo. Então, nós podemos... E houve aquela célebre frase da Heloísa Helena, que era então senadora por Alagoas, né? Na época estava no PT, que era o esteja preso. Né? E hoje, Heloísa Helena está como assessora, né, da rede no Senado. É assessora do Randolph, que é vice-presidente da CPI. Então, nós podemos ter algumas boas novidades, né, nessa quarta-feira, nessa escalada de apuração e de funcionamento das instituições, porque a CPI é isso, né, Humano? Eu acho que a CPI começou num tom altíssimo, né? Renan Calheiros chegou chegando, né? E ele subiu bastante o tom, ele estava visivelmente ali alterado também por aquela tentativa da Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, na Justiça, de impedir a nomeação. Eles trataram como eleição, na verdade, pessoal meio fraco aí na área jurídica. E aí eles, na verdade, o Renan se manteve. Houve outra tentativa, o ministro do Supremo Tribunal Federal ontem, Ricardo Lewandowski, indeferiu ali uma outra tentativa de senadores da base governista, senadores da CPI até, de impedir a nomeação do Renan. O fato é que o Renan vai prosseguir relator. Ele realmente subiu um pouco o tom, parece que ele foi aconselhado a baixar um pouco, mas isso não vai mudar muito. Com certeza o Renan, vez por outra, vai chegar estocando, e se a gente prestar atenção também nas declarações do Eduardo Braga, integrante também do MDB na CPI, o Eduardo Braga também está numa postura bastante firme de investigação, de algo. Então, eu acredito que a CPI até agora ela não deu nenhum sinal entre os senadores que são da oposição e os senadores que são os independentes. Não há nenhum sinal deles de alguma intenção de compor, de aliviar para o governo. Enquanto esse sinal
não existir, não sei se vai existir, provavelmente não, essa CPI vai continuar andando aí, principalmente na direção do Bolsonaro. Agora, evidentemente, o governo vai fazer de tudo para diminuir aí diminuir a própria culpa. Agora, você falou aí do Pazuello, caso isso aconteça, eu não duvido que o Pazuello tente não ir à CPI de alguma maneira, tente fugir dos tribunais civis. Se isso acontecer, ele só vai desgastar mais ainda a própria imagem, a imagem do governo, a imagem dos militares, caso ele utilize o instrumento da figura, o fato de ele ser um general da ativa, para tentar se eximir de dar explicações à população, que na verdade é isso, ele pode ter explicações. A CPI, em tese, em princípio, a CPI não está condenando ninguém, a CPI está convocando as pessoas que devem se explicar. O governo tem representantes lá para que não seja a CPI de um lado só. Então, caso ele faça isso, é mais um sinal de que o governo, de que o próprio Pazuello não pretende ajudar no esclarecimento dos fatos. O que não seria também uma novidade, né, Lula, por parte dos militares, que até hoje, sem querer mudar de assunto aqui, até hoje não esclareceram as atrocidades que eles cometeram na ditadura, né? Então, não me estranharia que eles fizessem aí, que eles tivessem aí um movimento de tentar o Pazuello, porque, sem dúvida, ele vai ser massacrado, ele vai ter dificuldade para explicar o que ele deixou de fazer, o que ele fez, né? Então, eu acho que temos aí realmente uma semana importante aí pela frente. O Pazuello, que já vem sendo cobrado internamente dentro do Exército, da exposição que ele submeteu, da prova de incompetência e de desorganização do Exército brasileiro, porque o Pazuello chega ao governo como especialista... Mas eles fazem isso entre eles, né, Lula? Eles não falam isso, não, né? Para fora, eles estão... Está todo mundo ali, vamos dizer, no dispositivo único ali, né? No dispositivo único da mesma batida, como se dizia antigamente, todo mundo calçando 40. Todos os militares, no final da ditadura se falava isso. Calça 40, todo mundo calçando 40 até hoje. Exatamente, e essa revelação também absurda, bizarra, inacreditável, de ministros militares, generais, né? Que foram ser vacinados escondidos. 2, o Braga Neto, né, ministro da Defesa, e o Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil agora, que era da Secretaria-Geral do Governo, e mais, o Bento Albuquerque, que é almirante, que é ministro das Minas e Energia. Então, é uma cúpula de militares dos mais graduados postos que se comporta como uma corja que recebe ordem. Falta compostura dessas pessoas. Falta compostura. Aqui, mano, tem uma pergunta do Denilson, uma informação, Denilson Feitosa Sancho, que já existiu sim, o Ciro Nogueira já disse que vai fazer um relatório paralelo e disse que não vai dar em nada. Denilson, isso é uma expressão da vontade do Ciro Nogueira, que, aliás, já veio aqui no nosso canal, já esteve conosco, debateu conosco democraticamente, mas o governo é francamente minoritário na comissão, são 7-4. Relatório paralelo não tem valor algum, porque o que vale no final é o relatório votado e aprovado pela comissão. Esse relatório aprovado pela comissão, ele é enviado ao Ministério Público e à Polícia Federal para providências. E, como eu venho falando, esse é um dos casos, né, de vexame e de problema para o governo. Mas não é só esse o caso. É que, na verdade, essa CPI ela pode estar escrevendo um roteiro, uma trajetória, né, da prestação de contas que ela é inexorável, que ela é inevitável, né, do Bolsonaro com a história. E, certamente, do Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia ou na Corte de Direitos Humanos da OEA, ou nas duas coisas, a Corte de Direitos Humanos da OEA na Costa Rica, em San José, na Costa Rica. Mano. Sobre isso aí, Lula, ontem o Parlamento Europeu, não sei se você chegou a ver, vários discursos de parlamentares de diferentes países, Portugal, Espanha, acho que Inglaterra, Itália, o parlamento aprovou uma resolução muito forte em relação acho que a América Latina toda, mas especificamente em relação ao Brasil, contra o negacionismo e muito por causa do número ontem, que nós já falamos aqui,
dos 400 mil mortos no Brasil até agora, em decorrência do coronavírus. Então, esse tipo... Ainda estava agora há pouco numa conversa participando o Jamil Chad, que é correspondente na Europa e acompanha lá o Parlamento Europeu, e ele ainda falando como esse documento, a importância desse documento para futuras ações. É um documento que ajuda a embasar, ajuda a sustentar futuras ações que venham a ocorrer aí em tribunais internacionais aí contra representantes do governo brasileiro, especialmente contra o Bolsonaro. Então, importante que isso está repercutindo muito lá fora, e o Brasil cada vez mais confirmando a sua situação de pária, né? Aquela condição que foi enaltecida pelo ex-chanceler Ernesto Araújo. Isso, de jamais saudosa memória, né? E outra, né? E o Brasil se consolidando como pária, não só na seara ambiental, como nós já sabíamos que seria com esse governo, mas nessa surpreendente ação na direção das mortes e do genocídio que vem empreendendo o governo Bolsonaro. Mano, ontem no programa dele, né, bizarro, né, o programa semanal que ele mantém, o Bolsonaro, ele criticou e usou fake news. Aliás, ontem o Facebook e o Instagram fizeram observações a postagens do Bolsonaro dizendo que eram fake news em relação à Covid, à pandemia por Covid. E ontem ele, mais uma vez, né, mentiu no seu programa semanal, mentiu, é o presidente da República mentindo sobre o lockdown empreendido em Araraquara, que em dado momento, em fevereiro, era a cidade onde se localizava a maior curva de contágio e a maior mortandade percentual no país, né? Araraquara fechou as portas da cidade, né? Fez um lockdown severo e colhe hoje os resultados disso. Araraquara passou diversos dias sem registrar morte alguma, né? É natural, a gente pode naturalizar, normalizar o fato de um presidente mentir pelo menos uma vez por semana em cadeia nacional, né, porque ele usa as redes sociais dele como cadeia nacional. É normal isso, mano? Olha, Lula, para o Bolsonaro né? Ele tem feito isso, ele tem feito esse tipo de manipulação e as pessoas compram isso pelo valor de face. Tem aí alguma coisa perto de 30% da população que acredita em tudo que o Bolsonaro fala. Ou se não acredita, se apega às coisas que ele fala para manter aí essa mobilização. Então, no caso específico de Araraquara, chega a ser meio patético ali, porque o Bolsonaro se sente muito incomodado pelo fato do Edinho Silva, prefeito, é um prefeito do PT, foi até secretário de comunicação aqui da Dilma, quando a Dilma era presidente, e ele, no momento lá que a situação desesperadora, ele conseguiu convencer a cidade ali, junto com todo mundo, a fazer um lockdown, e foi muito bem sucedido. O que é claro que acontece, se as pessoas não têm contato, as pessoas não se contaminam, se as pessoas não se contaminam, não ficam doentes, não vão ser hospitalizadas, não vão morrer. É tão simples essa conta, né? E aí o Bolsonaro fez uma coisa lá, uma ação de distribuir comida, como se o povo estivesse passando fome. Não tinha nenhum relato, pelo menos que eu tenha visto, sobre fome em Araraquara. Acho que isso daí, ainda mais esses municípios, são municípios ricos do interior de São Paulo, evidentemente não falta comida nesses municípios, evidentemente não faltam mecanismos para alimentar a população. Se está faltando, mas acho que não era o caso, foi só um factoide político a mais. Então, acho isso tudo é parte aí, né, dessa estratégia do Bolsonaro, até hoje muito bem sucedida. A minha dúvida é se os setores que conheciam o Bolsonaro e ainda assim votaram nele por oposição aos governos petistas, por oposição não sei exatamente a que aí, mas se isso vai permanecer daqui para frente. Pelo que está acontecendo na CPI, tenho a impressão de que não, de que há uma mudança política importante, de que há uma mudança nos atores. Quem está dentro da CPI também representa também muitos setores empresariais, setores sociais,
Então, eu acho que tem aí, acredito aí, uma mudança nesse panorama. E as pesquisas indicam isso, né, Lula? As pesquisas eleitorais, o Bolsonaro já não é favorito para a eleição do ano que vem. Diferentemente de boa parte das pessoas, eu acredito em pesquisas. Não unicamente em uma pesquisa, mas o balanceamento das pesquisas, você vai vendo todas, você vai fazendo aí tirando aí um vetor que você consegue entender mais ou menos a opinião da população, né? Sem dúvida, e eu quero voltar nesse tema das pesquisas, mas só abrindo aqui uma fresta na janela para a gente falar um pouco de economia. Mas em relação às pesquisas, Eumana, o Brasil amadureceu nesse aspecto, né? O Brasil tinha quase que um monopólio, né, das pesquisas entre Ibope e Datafolha, né, um duopólio, né, entre Ibope e Datafolha. No início desse ano, o Ibope acabou, sumiu, a empresa se desfez. Uma parte dela criou uma outra empresa de pesquisa, né, tocada pela Márcia Cavallari, mas isso permitiu que a gente passasse a ter o hábito, né, de, primeiro, aceitar que a pesquisa telefônica, como ela é feita hoje, e em razão do avanço da tecnologia, ela é tão boa quanto a pesquisa face a face, né? E ela é muito mais barata. Em razão disso, você hoje tem uma miríade de institutos. A maioria são institutos sérios. A maioria é de institutos sérios, tá? Mas o que vale é o cruzamento, é a análise sobre o espectro que essas pesquisas indicam. E é isso que você está falando, e a gente, pela primeira vez, vai ter uma eleição presidencial avaliando o índice de intenção de voto, avaliando a eficácia dos discursos pela média das pesquisas. Porque não é um instituto que fala a verdade, é a média das pesquisas, e a gente tem que acreditar, e pesquisas são feitas e a abordagem, sob controle. Né, cada uma tem uma abordagem diferente. Tem uma abordagem, exatamente. Então, dados, e pela primeira vez a gente vai ter isso, e isso é muito saudável para a democracia. Mas eu quero projetar aqui a pergunta do Rodrigo Medeiros para a gente entrar no assunto Paulo Guedes. Existiria um ministro Guedes sem Bolsonaro? A equipe de Guedes é do mesmo nível dele? Bom, primeiro vamos falar sobre a equipe de Guedes, a gente tem que cacarejar em torno do nosso ovo, né? Posto aqui na segunda-feira, quando esse programa antecipou, isso foi registrado em outros veículos, tal, que o Paulo Guedes estava perdendo espaço, perderia parte da equipe, isso aconteceu, faria uma reforma dentro da sua equipe, isso está acontecendo, e poderia ter, inclusive, o esfacelamento, a divisão do Ministério da Economia, e perdendo parte dele, ou a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, ou a recriação do Ministério do Planejamento, né, ou os dois, a recriação dos dois, para abrir espaço para o Centrão, sobretudo para o Senado, na equipe ministerial. Isso está em curso. E talvez descontrolado em relação a isso, porque ele está perdendo, evidentemente, poder e a economia nacional, né, a despeito, né, de suspiros que parece dar, ela, na verdade, ela está fora de controle. Ontem, nos Estados Unidos, né, divulgou-se o crescimento do primeiro trimestre americano, de 1,6%, apontando para um crescimento no ano de 6,4% do PIB americano, e nós aqui tínhamos uma perspectiva de crescimento em 2021 de até 4,5% do PIB, isso já foi reajustado para 1,5% do PIB no final do ano, porque a economia não dá sinais de recuperação, e não dá sinais de recuperação em razão da crise fiscal em que ela está metida, em razão de todo o enrosco do governo federal com o orçamento, um governo federal que se isentou do controle do orçamento e terceirizou esse controle do orçamento para o Congresso, para o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
para o relator da Comissão de Orçamento, o Márcio Bittar, senador pelo MDB do Acre. Então, o fato é que o Paulo Guedes, que era o selo, né, de qualidade na economia, o selo de algum programa econômico do Bolsonaro, ele se revela o que muita gente sempre achou: um grande enganador, né? Um doutrinador de ideias patéticas, né? E tem se mostrado um reiterado negacionista da realidade política brasileira. E ontem ele produziu mais aquela bizarrice, né, que foi um ataque ao brasileiro médio, aqueles que ainda conseguem sonhar e ter esperança no Brasil, quando ele disse que o FIES, que era o Fundo de Investimento no Ensino Superior, né, era um programa ruim. Por quê? Porque até o filho, imagina na cabeça dele, até o filho do porteiro dele chegou à universidade com o FIES. Mano. Esse caso respondendo a pergunta, o Paulo Guedes, na verdade, sim, eu acho que o Paulo Guedes teria lugar em muitos governos, sim. O Paulo Guedes representa uma linha de pensamento, é uma linha ultrapassada, é uma linha já muito conhecida, dessa ortodoxia com os números e também essa insensibilidade. Não é a primeira vez em que ele se refere de forma pejorativa a pessoas de classe social mais baixa. Ele já fez comentário pejorativo em relação a empregadas domésticas, está fazendo agora em relação ao porteiro. Isso trai muito o pensamento dele. No caso do FIES, especificamente, se ele quisesse fazer uma crítica, de fato, ao FIES, teria várias maneiras dele fazer. Ele poderia fazer isso pela crítica, porque realmente, mesmo no setor educacional, mesmo no setor que era da base dos governos do PT, havia muita dúvida em relação a esse modelo. Afinal de contas, você tirou dinheiro público e levou para as universidades privadas, sendo que há uma demanda enorme, uma preferência enorme pela universidade pública. Então, o FIES, ele tem sim, é possível sim que ele seja discutido. Agora, daí você criticá-lo pelo fato do filho do porteiro, e aí é uma coisa que fica aquelas coisas mal contadas, parece que a história, que a escola que teria procurado o filho do porteiro, pelo que eu entendi, nem teria aceito. Então fica uma coisa, joga-se uma história mal contada no meio, mas no fundo ela só traduz o preconceito. Porque se ele quisesse fazer uma crítica ao programa, ele poderia fazer uma crítica sobre o programa das empresas privadas, que estão pegando dinheiro público, e aí sim, pelo que se falou muito, inclusive ainda durante o governo Dilma, havia muito caso de empresas privadas de educação que elas cresciam aí o número real, aí cresciam, realmente havia uma certa falta de critério. Agora, daí a criticar o filho do porteiro que quer entrar na universidade, aí revela realmente o preconceito. E aí, respondendo aí ao nosso telespectador, sim, eu acho que aí o Paulo Guedes encontra no governo Bolsonaro um espaço grande para porque uma coisa é a ortodoxia simples e o governo querer aplicar, como o Collor aplicou uma parte no governo dele. A outra coisa é você já fazer disso, já trazer disso o preconceito, que pode ser consequência da ortodoxia também, mas você já trazer esse preconceito assim à tona já demonstra muito aí quem é esse personagem Paulo Guedes, né, Lula? E que vai seguindo, né? Vai seguindo aí falando essas coisas e vai seguindo. Vai seguindo, falando, atacou a China, aí o chanceler novo, o ministro França, né, tentou reconectar as pontas, parece que conseguiu, aí um dia depois faz essa bizarrice, né, que é um problema político real para um presidente que está tendo a sua base sendo comida gradativamente, sobretudo a sua base mais social, né, os estratos mais inferiores, né, da pirâmide. Então, sem dúvida... Oi. Aproveitar, falar uma coisa. Em relação ao Paulo Guedes, isso eu falo em relação a qualquer ministro, mas o Paulo Guedes, que fala muito, está sempre expondo aí essas polêmicas desnecessárias, mas me preocupa muito que a gente não sabe o que acontece no Ministério da Economia.
coisas que nós não temos noção. No mundo dos negócios, no mundo dos privilégios, no mundo quem está ganhando dinheiro atualmente no Brasil, por que está ganhando, como está ganhando, qual o papel da política do atual governo nisso, para setores que estão ganhando dinheiro. Nós já sabemos que, durante a pandemia, aumentou muito o número de bilionários no Brasil e está aumentando muito a pobreza. Então, isso não é por acaso, isso é consequência dessa política. Como isso vai acontecendo, o que acontece debaixo do pano, tanto é que cada vez que sai uma gravação dessa, que ele não sabia que estava sendo gravada, né, já são várias vezes que ele acha que toda vez que pegar ele gravando, ele vai estar falando alguma coisa indevida, porque até agora, toda vez que aparece uma conversa, aparentemente, que ele esperava que fosse privada, mas que é gravada e divulgada, ele fica muito mal, porque ele está sempre falando alguma coisa preconceituosa, né? Mas me preocupa muito isso. Que negócios estão sendo feitos agora? Que esse é o mundo do dinheiro e esse é o mundo em que o Paulo Guedes entende. Isso. Né? Esse alerta que você faz em relação à falta de transparência da agenda econômica do governo é um outro dado, mano, que o Congresso e a sociedade civil, né, nós precisamos botar o holofote lá. É certamente o governo menos transparente desde a redemocratização. O governo Sarney, né, e você já estava aqui, eu não estava ainda, mas o governo Sarney foi um governo transparente, era zoneado, né, era uma zorra, mas existia transparência. Né? Circulava naquele Palácio do Planalto por onde a gente queria, só faltava entrar dentro do gabinete do Sarney. Pois é, exatamente. Coisa que a gente fazia, por exemplo, no governo Itamar. No governo Itamar até isso, né? Sentava, tomava um cafezinho, né? Comia um pão de queijo, conversava, mas aí, a partir do governo Fernando Henrique, sobretudo com o governo Lula, né, foram criados os institutos de transparência, de acompanhamento, né, do poder público. Isso se manteve nas gestões da Dilma. E quando veio o governo Temer, isso começou a acabar. E uma das áreas onde isso acabou, e de maneira imediata. E eu estava, nesse momento, ali dentro, não do governo, mas de uma grande agência de publicidade, e me debati contra isso, né? Quando eu vi que eles estavam acabando com o sistema de transparência, aliás, criado pelo Franklin Martins e pelo Ottoni Fernandes, né? Que era o secretário-geral, né, do Franklin, né, na Secretaria de Comunicação Social do governo. Eles criaram um sistema de distribuição da verba de publicidade para pequenos e médios veículos espalhados pelo país, e um sistema de acompanhamento público, né, dessa veiculação, que quem destruiu foi o Temer. E essa destruição da transparência serve hoje a essa má distribuição da verba publicitária brasileira. Isso é um aspecto, porque eu sei que houve desmonte no Ministério da Saúde, né, na área de compra de medicamentos, durante a gestão. Começou com o Ricardo Barros, que foi ministro do Temer, hoje é líder do Bolsonaro no Congresso, né, na Câmara ou no Congresso, né, mas seguiu no governo Bolsonaro e atingiu seu auge, né, no aparelhamento do Pazuello, na equipe do Ministério da Saúde, sobretudo na área de compra de remédios, na área de compra de medicamentos. E você lembra que a área de compra de medicamentos do Ministério da Saúde, né, ela é tão sensível, a gente descobriu essa área quando? No governo Collor, porque foi um dos núcleos de lobby, né, e de ganho de dinheiro do PC Farias. Não à toa, o PC Farias tinha como secretário executivo do Ministério da Saúde, do Alceni Guerra, o irmão dele, o Luiz Romero, que era o ministro de fato, né? E você lembra que ali já tinha um problema de distribuição de medicamentos, de compra de equipamentos, de compra de produtos, tinha uma compra
de um japonês, uma compra superfaturada de borrifadores de fumacê na época, né, para o combate à epidemia de dengue, que a dengue estava voltando naquele momento. Então, e também na área de educação, a verba bilionária da educação está fora de controle, não existe controle na transparência da distribuição. Universidades confessionais, sobretudo as evangélicas, têm recebido mais recursos que as universidades federais, laicas, instituições de tradição no ensino e na pesquisa do país. Então, esse desmonte do governo Bolsonaro, né, esse desmonte que começou na época do Temer, né, ele segue de maneira acelerada e isso está desestruturando a forma de governar no Brasil, né? E isso também tem que ser objeto de investigação. Diga, você queria falar alguma coisa? Não, mas avançando aí, eu acho que a gente... Vou voltar um pouco aí a CPI, viu, Lula? Porque eu acho que por onde vai o Brasil vai andar em boa parte aí, viu? E acho que vai depender muito aí da serenidade. Acho que tem aí um momento muito importante. Acho que há muito tempo não vimos uma CPI desse calibre e assim, tudo nesse momento que a gente passa é inédito, né? Uma pandemia inédita, é um governo inexplicavelmente negacionista e que eu sempre penso, em qualquer manual, em qualquer cartilha de governante, diante de uma grande tragédia, é o momento de você unir o povo e lutar contra essa tragédia, né? O Bolsonaro contrariou isso, ele desuniu o povo nessa hora. Então eu acho que ele faz aí as más intenções dele ficam muito claras por isso, porque mesmo que ele politicamente já tivesse uma estratégia de confronto que ele já vinha fazendo, era hora de recuar, era hora de unir o Brasil em função dessa tragédia. Mas não, ele dobrou a aposta, diariamente ele aposta na negação da ciência, na negação das informações, e isso é todo dia, né? Não se deve esperar uma mudança do Bolsonaro. Ele vai continuar apostando nessa estratégia, nesse discurso, esse discurso agressivo, esse discurso que divide, que mantém o Brasil dividido. Então, acho que nós temos aí que ter muita paciência, serenidade, muita atenção e saber atravessar. E a nós aqui, né, Lula, nos cabe informar, né? Aqui cabe a gente tratar os fatos, né? Homenageado aí no nome do programa, Sua Excelência, e que eu acho que é a partir disso que, assim, essa é a nossa função. Então, nós estamos aqui para informar, nós estamos aqui para processar essas informações, ajudar a organizar, hierarquizar as informações e sempre defendendo aí os critérios da ciência, as informações, a transparência, como você falou agora. Importante cobrar isso do governo. Isso devemos fazer em todas as instâncias. E acho que vai ser um pouco isso. Sim, sobre o Biden, né? O Biden está fazendo o que se espera de um governante preocupado com seu povo, né? Está investindo, está mudando as relações internas, está taxando os mais ricos para resolver um problema social, e nós que temos problemas sociais muito mais graves, estamos aí na direção contrária. Lembrando que pouco tempo atrás ainda estávamos aí aprovando uma reforma da Previdência que concentrou, por exemplo, renda nos militares. Então, assim, tudo a gente fazendo aí na direção contrária. Essa conta vai ficar cara, viu, Lula? Já está e vai ficar mais ainda. Não, sem dúvida. E aí, nesse ponto, mano, a gente vai ter um outro movimento na semana que vem, que é a visita do ex-presidente Lula, já candidato, né, já na estrada para 2022, a Brasília. O Lula vem a Brasília, tem uma agenda que está sendo confirmada, mas no momento ela está confirmada, na embaixada russa, outra na embaixada chinesa. O Lula, então, vai, quando está mais evidente que o Brasil, sob o governo atual, sob o governo Bolsonaro,
é um pária internacional, o Lula vai sentar praça nesse universo que ele conhece muito bem e no qual ele se revelou um craque. Ele se revelou um Pelé da diplomacia, né? Não à toa, foi quando o Brasil construiu um projeto de exposição para o mundo e a diplomacia sul-sul, quando o Brasil e foi temido, né, pelos Estados Unidos, né, pelo Reino Unido, né, como uma potência na diplomacia no hemisfério sul, né, unindo América do Sul com África e tendo como um polo de interlocução direta a China, né? O Lula, então, retorna, ele pode viabilizar o desenrosco dessas questões da vacina. Veja bem, ele estará com diplomatas russos e com diplomatas chineses. Não será surpresa, como diria o Zósimo, não será surpresa para esta coluna, né, se o Lula terminar numa live, numa troca a partir das embaixadas com o Xi Jinping ou com o Vladimir Putin, o que será devastador para o Bolsonaro. Mas não é impossível, é improvável, mas não é impossível que ocorra, né? Além disso, o Lula vai se reunir pontualmente, não tem nenhuma reunião de massa marcada, porque ele quer deixar muito clara essa responsabilidade dele para com a população, né, em razão da pandemia, mas ele deve se reunir pontualmente com algumas lideranças políticas aqui, né, e, sobretudo, com o pessoal da CPI. Então, vai ser um outro movimento no teatro político. E digo mais um, né, da semana que vem, que as pessoas ainda não estão muito atentas a isso. Na semana que vem haverá audiências na 10ª Vara Federal em Brasília, audiências públicas, tá? Entre o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti Neto, o ex-juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, né? O Sérgio Moro, o Walter Delgatti estará em Brasília. Ele tem que estar na 10ª Vara. O Sérgio Moro estará nos Estados Unidos, vai participar por videoconferência. O Deltan Dallagnol ainda não decidiu se participa por videoconferência ou se estará presencialmente na 10ª Vara. Mas vai ser um embate titânico, uma semana de grandes agendas brasilienses a semana que vem, mano. O Deltan Dallagnol pode fazer um PowerPoint, né? Essa situação toda. O Lula, eu vou precisar sair daqui a pouco. Eu queria fazer umas observações aí em relação ao Lula, Inácio da Silva, seu xará. Eu acho que o Lula está com a faca e o queijo na mão, né? Porque ele, depois de um período que teve impossibilitado de praticar, digamos, a política na plenitude, e ele estava ali impedido estava inelegível. Com essa mudança e com a situação do atual governo, criou-se um ambiente realmente para o Lula crescer, e isso já é refletido nas pesquisas, e se ele souber levar essas conversas, se ele souber ampliar isso, além dos apoios que o PT teve na última eleição, o Lula está encaminhado aí, tem vários cis, né? Mas pelo que está formatado hoje. Se a justiça mantiver aí também a elegibilidade dele, porque pode ser que ainda tenha aí alguma coisa no caminho, o Lula sabe que ele tem uma avenida pavimentada até as urnas do ano que vem. É muito tempo ainda, mas ele está sabendo aproveitar. E essa de se mostrar ator no cenário externo, que foi uma marca do governo dele, ele transitou aí por todos os grandes países, foi o presidente que mais viajou. Então, é uma seara que ele pode realmente aparecer muito bem. E aí, se a gente faz o contraste dessa imagem que o Brasil tinha com a imagem que foi retratada ontem, principalmente no Parlamento Europeu,
aí nós vamos perceber que o Lula, na hora desse contraste, isso é um fator aí muito positivo para o Lula. Então, viu, Lula, eu queria te pedir hoje, eu vou precisar sair um pouquinho daqui a pouco, mas... Não vamos superar o nosso tempo, não, perfeito o que você colocou. Vou aqui entrar em duas respostas. Rodrigo Medeiros, as Forças Armadas precisam ser reformadas em um próximo governo democrático? Sim. E digo para você, Rodrigo, e aí é informação, tá? Como meu mano disse, o Lula tá solto na estrada, e isso, a reforma das Forças Armadas, que começa por um diálogo com o atual comando da ativa, das três armas, e dizer: o papel de vocês é seguir a Constituição e despeçam-se dos cargos públicos que foram colocados à disposição de vocês, voltem para os quartéis e cumpram a determinação constitucional. Isso já está em curso. Esse diálogo, aí eu te digo, é informação, já está acontecendo, e é alvissareiro que aconteça. Uma outra questão aqui da Cláudia Mortari, que é fundamental a gente se referir, é a denúncia que o Rodrigo Pilha, ativista político de Brasília, foi torturado na prisão. Rodrigo Pilha foi preso quando fez um protesto contra o Jair Bolsonaro, um protesto estendendo uma faixa, chamando de genocida, que ele é, né? E afinal de contas tem aí a CPI do genocídio para isso. O Rodrigo Pilha foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Militar comandada pelo governador Ibanez Rocha, que é bolsonarista, né? Mas que, na verdade, Polícia Militar do Distrito Federal, que atende aos comandos do ministro do TCU, Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da presidência do Bolsonaro, que foi para o TCU esse ano colocado pelo Bolsonaro. Jorge Oliveira é um coronel reformado da PM do Distrito Federal e tem comando sobre ele, e é um bolsonarista, tem comando sobre a PM. O Rodrigo Pilha foi torturado dentro de uma cela de uma delegacia do Distrito Federal. O primeiro inquérito, que era público, foi feito corretamente. Depois, em razão de uma condenação equivocada que ele tinha do passado, de uma questão menor, ele foi recolhido à delegacia. Lá ele foi chutado, espancado, né, dentro da delegacia, foi colocado numa cela com presos comuns que ele tratou de dizer que o respeitaram, e numa madrugada, com o embuste de fazer uma revisão nas celas, entraram, tiraram a roupa de todos os presos, chutaram, e no caso específico do Rodrigo Pilha, colocaram sabão em pó no cabelo dele, derrubaram água, colocaram o rosto da cabeça dele dentro de um balde, né, e bateram nesse balde. A Polícia Militar do Distrito Federal, que não é diferente de polícias militares de outros estados, ela contém milícias, ela flerta com o crime, né? E ela cometeu esse crime de tortura ao ativista político Rodrigo Pilha. Eu mando. Lula, só finalizando assim, isso é uma preocupação, além dessa preocupação política, e acho que é importante que isso tudo seja muito bem registrado, comprovado pelo Rodrigo Pilha, que isso seja tratado nas devidas instâncias, é que esse tipo de coisa acontece muito nas delegacias brasileiras, independentemente do viés político, que agrava, mas não é o único. E, Lula, realmente eu preciso me despedir agora, agradeço muito aos nossos telespectadores aqui, e seguimos. E a semana que vem, segunda-feira, estamos aí com a CPI a todo vapor, né? A partir de terça, a CPI. Perfeito. Obrigado, Mano. Eu vou continuar aqui. Valeu. Obrigado, abraço. Um abraço, tchau. Bom, obrigado. Agora, rapidamente aqui, depois que o Mano saiu, é isso. A partir da semana que vem, o Sua Excelência o Fato passará
em paralelo com a TV 247, o que é uma honra para a gente, né? Eu pediria a quem não é inscrito no canal que se inscreva, tem ali possibilidades ao se inscrever de se tornar, de nos dar um apoio, né? Tem planos, né, programas para esse apoio financeiro, porque nós vivemos disso, vivemos da informação que coletamos e que analisamos, né? Tanto eu quanto o Eumano, criamos essa agenda aqui de diálogo e de auxiliar a quem nos assiste a fazer até uma visão mais 360 do cenário político e econômico nacional, e a partir da semana que vem teremos, então, esse grande apoio do 247, que já nos apoia bastante. Esse programa é retransmitido nos finais de semana na TV 247, e se inscreva lá também, porque estamos criando um grupo, uma rede de veículos de comunicação que são independentes em relação à mídia tradicional, mas que trazem sempre informação e opinião de qualidade. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui até agora, né? Até mais, até segunda-feira.